Comunitárias da Universidade Federal do Amapá, que é dirigida pelo professor Dr. Rafael Pontes, que é o nosso convidado de hoje para falar um pouco mais sobre as ações desenvolvidas durante este ano no campo da extensão, no que se refere aos auxílios oferecidos aos estudantes da Unifap. Esta será a primeira de uma série de entrevistas que realizaremos ao longo da próxima semana com os pró-reitores da universidade sobre os avanços obtidos em cada setor da instituição e as expectativas para 2017. A entrevista, a conversa, esse bate-papo que é concedido a você, ouvinte, será conduzida pelos professores Daniel Chaves e professor Walter Lima Júnior. Bom dia, professor Rafael Pontes. Bom dia, professor Walter. Um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite. Desculpe a voz rouca. Isso. Que ontem estava jogando futebol para também fechar a confraternização com os amigos, o lado familiar. Então hoje vim aqui colaborar com um brilhante programa e agradecer o convite a todos. Professor, nós sabemos que a vossa reitoria é uma reitoria extremamente importante, porque ela implementa as ações afirmativas, projetos de extensão, enfim, e aí trazê-lo como primeiro aqui, né, nosso entrevistado, né, professor Daniel, mostra a importância dessa pró-reitoria em função de tudo que nós estamos vivendo nesse momento do Brasil, né, de contenção de despesas, mas que nós não deixamos a peteca cair, né, professor Daniel? Ou professor Rafael? Exatamente, professor. A gente vive um momento de conflitos sociais no Brasil, não só políticos e econômicos, mas a gente percebe, principalmente as universidades sendo um espaço de conflito de ideias, de ideologias. A gente vem sofrendo, e aí quero externar aqui meu apoio ao UFMG, que aconteceu há 2 dias atrás, um incidente gravíssimo com a PM de Minas Gerais entrando dentro da Universidade Federal de Minas, tendo uma certa agressividade com os alunos, e a gente teve aí um apoio ao pró-reitor e à gestão da UFMG. Esperamos que isso não seja a realidade de Brasil, né? A gente precisa que as universidades tenham a sua autonomia respeitada, para que a gente possa, de fato, exercer a cidadania, o espaço de diversidade que é a universidade. As ocupações, as manifestações são legítimas e a gente precisa abrir um leque de discussão, e a universidade é um reflexo da sociedade, precisa de respeito, respeito à diversidade, respeito às ideias diferentes, e esse momento de tensão que a gente vive não precisa ser de agressão, e sim de respeito e colaboração entre todos. Então, vim aqui hoje falar um pouquinho dessa importante pró-reitoria que alcança diretamente a assistência estudantil, esse garantia de direitos, a assistência, a permanência na universidade, e a extensão universitária, que é um dos mecanismos onde a universidade alcança a sociedade e a comunidade externa. Pois é, professor Rafael, a gente queria aproveitar para fazer uma perguntinha assim, de caráter mais didático. Quais foram as ações, primeiro que o senhor falasse com um público que não é ambientado com a nossa linguagem, o que é a pró-reitoria de ações comunitárias de extensão, e o que ela teve como principais objetivos no ano de 2016? O que é a PROEAC e o que a PROEAC quis fazer ao longo de 2016? Perfeito, professor Daniel. A pró-reitoria de extensão, ela acumula, extensão e ações comunitárias, ela acumula 2 grandes áreas da universidade, né? A assistência estudantil, que é um mecanismo, um instrumento de garantia, permanência, o acesso do estudante, principalmente o aluno em vulnerabilidade social e econômica. Então, por meio do programa PNAES, a gente consegue garantir ao aluno uma qualidade na extensão, por meio de auxílios, o auxílio transporte, o auxílio à alimentação, o auxílio permanência. Então, diversos auxílios que garantem a este aluno a permanência na universidade. No ano de 2016, fizemos pela primeira vez perfil discente. Já estive aqui em outro momento com o Sérgio, a gente pôde falar um pouquinho das demandas da comunidade, do que aconteceu. Podemos traçar estratégias para que a gente pudesse alcançar este ano. Grandes avanços, posso destacar que pela primeira vez conseguimos executar 100% do recurso do PNAES, quase 5 milhões de reais. Alcançamos todos os alunos que solicitaram e entraram com documentação, mesmo os alunos que ficaram em cadastro de reserva foram alcançados. Então, foi um primeiro passo nessa ação de dar mais eficiência ao recurso do PNAES e alcançar todos os 4 campos da universidade, né? Macapá, Santana, Oiapoque e Mazagão. Então, conseguimos, de certa forma,
dar um avanço grande nessa capilaridade do recurso do PNAES e alcançar as grandes demandas. Na extensão universitária também tivemos avanços, conseguimos abrir o edital do PIBEX, capitalizamos outros editais, novos professores, novos coordenadores, com isso alcançamos maior parte da comunidade, novos projetos no IAPOC, no Mazagão. Então, é um ano de satisfação, né? Eu estava falando aqui, estava anotando, é um ano de crise, mas na crise é um ano que a gente cria, que a gente inova. Então, em parceria com o MIT e outros acessos da universidade, com a Prograde, conseguimos inovar e trazer novas estratégias para o financiamento da extensão e da assistência estudantil. Essa questão que você tem colocado, professor Rafael, é importante a gente manter, né, apesar de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, manter com criatividade. E também uma coisa que não se ensina na universidade, em nenhum lugar eu conheço, chama-se bom senso. Porque a gente vai ter que administrar uma série de questões aqui muito importantes. Nós temos eu aprendi isso aqui, né, uma vulnerabilidade muito alta. Não sei se você que me falou, não me lembro bem se foi você, se não foi, peço desculpas, mas é que aqui em porcentagem, nós temos uma porcentagem muito alta de alunos que recebem auxílio por algum tipo de auxílio nosso, em relação às outras universidades federais. Então, quer dizer, lógico, nós somos uma universidade de pequeno porte, não somos enormes, o montante absoluto do recurso não é grande, mas o que ele impacta em porcentagem de pessoas é alto, é isso, professor? Sim, esse ano eu tive a oportunidade de ser eleito para a Coordenação Nacional do FONAPRAS, né, que é o Fórum de Pró-Reitores da Assistência Estudantil, e a gente lançou o resultado da pesquisa nacional que mostra que o Norte e o Nordeste apresentam a maior demanda por alunos que acessam o ensino superior, que apresentam nível de vulnerabilidade social e econômica. Isso também é um problema na distribuição do recurso. Por quê? Porque o recurso era distribuído de forma, pela quantidade de alunos que entram e quantidade de alunos que saem. Não se levava em consideração a demanda do local, a demanda do Estado, a demanda de alunos em vulnerabilidade social e econômica. Então, hoje eu faço parte de um GT que a gente avalia exatamente isso. Essa distribuição de recursos precisa considerar isso, professor Walter, que você falou. Essa demanda local de cada Estado. E na Amapá, essa realidade de verdade ela é muito alta, né? Hoje, o aluno que recebe dentro dos critérios de vulnerabilidade do PNAES, que é até um salário mínimo e meio, representa 75% dos alunos da Unifap. A gente teve no último perfil de acesso aos cadastros dos editais, de um total de pouco mais de 7 mil alunos da Unifap, de graduação presencial, a gente teve quase 2 mil alunos concorrendo a esse edital. Então você vê, fora os que já são atendidos, os que precisavam de fazer renovação. Então a gente conseguiu alcançar todos que apresentaram documentos, todos que estavam aptos a receber o recurso. Então é preciso valorizar essa política, é preciso dar eficiência, entender as demandas dos nossos alunos. A gente tem um restaurante universitário que atende quase 2.000 refeições dia. Percebemos no último perfil que entre esses alunos em vulnerabilidade social e econômica, pelo menos uma das suas refeições diárias é feita no RU. Então você posiciona o RU como instrumento importante para a permanência do aluno na universidade. Alunos que dependem exclusivamente da Bolsa Permanência para que consigam permanecer na universidade. Então é um instrumento, é uma garantia de um direito, é uma política social que sim, precisa ser sustentada. Ela ainda é um decreto, ainda é frágil, e estamos lutando no Fórum Nacional para que a gente consiga transformar em projeto de lei. É isso que eu ia lhe perguntar, essa política ela não está consolidada ainda. Não, ela é um decreto de lei ainda, é frágil. Estamos lutando no Fórum para que vire lei, que se torne um direito constitucional, para que todos os alunos possam. Isso é uma bandeira que eu convoco os discentes da universidade, que a gente some forças para que vá ao Congresso, cobre os nossos deputados, cobre os nossos senadores, para que se torne um projeto de lei, para que se torne constitucional e que esse Programa Nacional de Assistência Estudantil vire lei e seja um direito garantido para os nossos alunos nas universidades. É só assim que a gente vai continuar mantendo uma universidade pública de qualidade com acesso a todos. Pois é, porque, professor, eu ouvi o seu relato a respeito dos percentuais e convivendo com a universidade, acho que aqui a gente tem um público direto de 7 mil pessoas, ou algo em torno de 8 mil pessoas, talvez, que transitam diariamente pela universidade, que são os alunos técnicos e docentes, mas tem um background, tem um contexto mais amplo no qual a assistência estudantil desempenha um papel muito maior
porque a gente está falando aqui de arranjos familiares que dependem de sustento, a gente está falando de muitos profissionais ou estudantes que têm seus filhos, que têm suas famílias, e que se encontrar profissionalmente também é algo importante. Então, é muito legal ouvir o relato do papel da PROEAC, porque a gente observa que a PROEAC tem uma influência, tem um impacto direto na própria existência da universidade. A gente pode ser um pouco mais ousado. Por quê? Eu queria perguntar isso para o senhor. A gente está tratando aqui de uma realidade que não é uma realidade acadêmica, digamos assim, integralmente consolidada. Nós não temos ainda alguns mercados de trabalho plenamente ocupados. Então, nesse mundo de oportunidades que a gente está vendo, ao mesmo tempo a gente tem um papel social como universidade. A gente não tem um papel só técnico de formar pessoas e jogá-las no mercado de trabalho. Então, como que a PROEAC ela entende essa transição de pegar o aluno que chega aqui, você quer saber o que é uma universidade, uma apresentação que isso é precária, e ele termina a universidade com a sua titulação, com a sua formação especializada e, ao mesmo tempo, uma coisa que no Brasil a gente trabalha muito mal ainda nas universidades federais, que é o princípio da empregabilidade, que é o princípio da universidade como um motor de emprego. Exatamente. Com emprego, renda, todas essas coisas que decorrem daí. Né? Eu gosto de uma palavra que a nossa reitora fala, que é da vivência universitária, entendeu? E a gente tem tentado fazer isso por meio das parcerias, inclusive entre as pró-reitorias e os departamentos. Você destaca muito bem a questão de como é que o aluno chega na universidade. Né? O aluno, a gente percebe aí, ao longo da trajetória do ensino médio, do ensino fundamental, o aluno com muitos déficits acadêmicos. Então, a gente tem tentado, por meio da extensão, dirimir esses problemas, ofertando cursos para que esses alunos possam fazer nivelamentos, apoios pedagógicos, tenham ali um apoio na matemática, na língua portuguesa. Então, isso é um exercício que a gente tem feito na parceria assistência estudantil e extensão universitária. Um apoio muito aproximado com a pró-reitoria de graduação. Iniciamos em 2016 esse perfil discente, para conhecer melhor o nosso aluno, as suas demandas. A gente também, para além da questão acadêmica, a gente tem feito um trabalho muito forte psicossocial. Então, os índices mostraram um alto nível de dificuldades dos nossos alunos financeiras, de dificuldades de déficit de atenção, então, assim, uma série de problemas psicossociais que afetam também a área acadêmica. Alunos com deficiência, então, esse lado mais psicossocial, o núcleo de acessibilidade e de inclusão tem trabalhado muito forte para que a gente possa dar esse apoio maior ao ensino. Uma parceria com a pesquisa e a pós-graduação muito forte, aí se inclui o NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, a gente inclui a mobilidade internacional, que a gente tem financiado muitos alunos para que ele possa ter uma perspectiva maior de universidade, tem feito uma mobilidade nacional, interestadual, nacional e internacional por meio de editais da PROEAC e da PROCRI. Então, esse arranjo comunitário, esse arranjo acadêmico, a gente tem tentado fazer em parcerias para que a gente possa dar maior vivência universitária ao nosso aluno e ele possa, de fato, viver a universidade, não só para a questão da assistência estudantil, mas para que ele viva de forma a ter perspectiva no mercado de trabalho. Um indicador que a gente conseguiu vencer esse ano é a retenção do aluno na universidade. A gente tinha um histórico de retenção muito alto, então os auxílios, de certa forma, um pouco a ausência de controles mais rígidos, permitia essa retenção do aluno. Com um perfil discente, uma ferramenta tecnológica, um sistema de informação, nós conseguimos apurar e refinar esses dados, aproximar da Prograde, fazer uma auditoria e conversar com esse aluno. Não é simplesmente encerrar o auxílio, mas conversar com esse aluno, mostrar perspectivas, mostrar possibilidades de mercado, aproximar com o CIEE e outras instituições para que a gente possa mostrar ao aluno que existe um mercado de trabalho e a gente pode avançar com isso. Então, a assistência estudantil tem esse viés também de mostrar ao aluno que a universidade é um espaço, é um espaço de transição para que ele também possa acessar o mercado de trabalho. Eu acho que essas suas palavras, são importantes para mostrar que existe uma administração, existe uma organização dessas ações. Elas não são só ações que têm dinheiro, que é empenhado, que vai lá e faz o... Existe todo um arranjo da administração para que isso tenha uma sinergia, que isso realmente aconteça, porque toda essa ação que está sendo feita, ela só vai ser percebida daqui a uns anos.
Exatamente. Nesse exato momento, a gente só está lutando para que isso seja implementado da melhor forma possível, atinge os alunos que realmente necessitam, ou os mais que necessitam, né? Porque muita gente não se dá conta disso, né? Nós somos muitas pessoas que precisam disso para agora. Para agora, Eu costumo dizer, professor Walter, me permita, essa assistência estudantil que ela acontece hoje, ela não afeta apenas o aluno, ela modifica uma realidade de Estado. Porque muitos desses nossos alunos são ainda de família, com esse recurso que recebem na universidade. Eu tenho um relato de alunos que sustentam seus pais, ou filhos, ou a sua esposa, ou seu marido. Então isso influencia a renda familiar, isso mexe com o PIB do Estado. Então eu ouso dizer que a gente, além de um trabalho de assistência à permanência estudantil, a gente está influenciando, né, o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Então são 5 milhões de reais que são investidos na assistência estudantil por ano, que modificam sim uma realidade econômica e financeira do Estado do Amapá. E esse trabalho de gestão que a gente tem feito, como você tem toda a razão, ele não é um trabalho que o resultado é de imediato. Ele tem no mínimo a duração de um curso do aluno de 4, 5 anos, que aí vai garantir a ele que ele se torne um profissional de qualidade, que ele vai desenvolver o melhor trabalho na vida profissional e vai mexer com o mercado, com as empresas, com o setor público do Estado do Amapá. Então, a gente está entregando ao Amapá um aluno que teve condições, veio de uma realidade desassistida, foi assistida na universidade com um trabalho de gestão muito bem articulado, e aí parabenizar toda a equipe. A gente tem as reuniões semanais, a gente discute não em cima do que achamos, mas em cima do que identificamos, do que investigamos, dos nossos cadastros, dos nossos perfis, do levantamento de demanda de forma organizada e séria. O PDI veio muito sério para isso, foi importante a construção do PDI em 2015. Explica um pouquinho o que é o PDI, só para quem não... O PDI é o Plano Diretor Institucional, né? É o Plano de Desenvolvimento Institucional, onde a gente define para os próximos 5 anos quais são as metas da universidade, para onde queremos evoluir, onde vamos crescer, onde vamos reorganizar. Então isso foi feito com a comunidade, participação dos alunos, dos professores, dos técnicos. Então, depois de construção do PDI, que foi toda a comunidade, as pró-reitorias estabeleceram seus planos estratégicos, casado com o PDI. E na PROEAX foi feito de forma muito séria, e aí tivemos o apoio do professor Cláudio Márcio, que mais uma vez a integração, temos um curso de administração, especialistas nas construções de planejamento estratégico, que colaborou por meio de um projeto de extensão com esse desenvolvimento junto às pró-reitorias. Porque a gente tem aqui 2 pontos que eu queria frisar, acho que a minha última pergunta, e mais o microfone continua ali para o senhor, professor. A primeira pergunta é a seguinte: nós estamos aqui falando de uma realidade que é muito associada ao trabalho, porque hoje há uma conjuntura nacional, isso acaba impactando regionalmente, na qual a ideia de que assistência é uma coisa sempre mal vista. A universidade é um lugar de assistência, mas por quê? Então, a gente está falando aqui de trabalho, não é, professor? Eu queria até perguntar, para que o ouvinte possa mensurar, qual é o impacto que, dentro desses estudos que foram feitos, dessa presença do estudante e de outros atores, de outros sujeitos que trafegam pela universidade, que cooperam com o funcionamento da universidade. E uma pergunta a última pergunta que eu queria fazer, uma pergunta que a gente pretende fazer para todos os pró-reitores, todos os diretores que vierem nesse balanço do ano, é a pergunta mais difícil, talvez, né? Que é a seguinte: a gente tem uma previsão de recursos para o ano que vem ainda menor, por incrível que pareça. A gente tem uma realidade nacional na qual os recursos tendem a se enxugar ainda mais. Então, como que a administração, as pró-reitorias, as direções estão se posicionando, estão se preparando para manter os seus programas, mesmo com uma conjuntura tão difícil? Inclusive, até aproveitando todo esse capital de conhecimento que o senhor está exibindo, para falar para a gente, para a universidade, como que a gente pode, inclusive, produzir soluções próprias, a gente pode produzir formas de prestação de serviço interno na universidade, enfim, soluções, né? Numa época de problemas, a gente sempre tem que falar em soluções, né? Então, vamos voltar, Daniel. A primeira parte que você falou sobre a questão do trabalho na universidade. Separar 2 coisas. Assistência e trabalho. Assistência estudantil, o programa PNAES, ela não tem a prerrogativa do pró-labore, do laboral. Ela não tem a devolutiva e a obrigação do laboral. Para a questão de quem trabalha na universidade, nós temos um outro programa que é financiado por recurso próprio, que é o programa de Bolsa Trabalho. Então a universidade tira dinheiro do bolso? Quase R$1 milhão por ano. Fantástico. Que ela financia diretamente a experiência prática do aluno, do que ele vive no ensino, na pesquisa e na extensão, e ele tem desenvolvido suas atividades na própria administração da universidade, nos 4 campi. Então hoje circulam aproximadamente 150 alunos bolsistas que desenvolvem suas atividades na rádio universitária, nas atividades administrativas, nos laboratórios de práticas.
Então nós temos financiado também aí recurso próprio da universidade, essa oportunidade para que os alunos possam exercer as suas atividades acadêmicas, né, a prática da realidade do ensino. É um recurso diferente da assistência estudantil. A assistência estudantil ela não tem essa prerrogativa, mas sim, ela permite que o aluno exerça a sua atividade e tenha a garantia do acesso e permanência na universidade e se prepare de forma qualificada para o mercado de trabalho, que sim, também é função nossa pensar não só a vida acadêmica, mas como que esse aluno vai se preparar e vai voltar para o mercado de trabalho. Sobre a questão da crise, né, como eu falei, o PNAES, que é o recurso que financia a assistência estudantil, ele é frágil ainda, não é um projeto, não é uma lei, é um decreto. A gente espera, né, que mesmo com toda essa mudança ideológica, mudança de governo, esse novo perfil de gestão que a gente vive no cenário federal, que não se mexa nesse recurso. A gente tem brigado, inclusive segunda-feira, semana que vem estarei em Brasília, onde a gente vai discutir exatamente isso com a Andifes, para que a gente possa fazer um manifesto que esse recurso não seja mexido para o ano de 2017. Esse ano não foi, teve garantia 100% do recurso e a luta para 2017. Já nem estamos brigando por aumento, já estamos brigando pela garantia desse recurso. E eu espero, já tem todo um planejamento da PROEAC para que a gente possa ampliar os editais. Os alunos podem ficar atentos, os editais já saem no início do próximo ano, para que a gente possa ter a garantia desses recursos e atender os alunos que ingressaram ou que ainda não são assistidos. Na extensão universitária, sim, é a nossa maior dificuldade, porque é um recurso de custeio capital. A gente tem financiado a extensão por meio de editais, apoiado nossos professores para que eles concorram a editais externos também. E aí você trouxe a questão da criatividade, né? A gente tinha pouco recurso externo vindo para a universidade por meio de editais. Então é um fomento que estamos fazendo, formando nossos professores, para que eles possam concorrer a novos editais externos por meio da extensão e tragam recurso. Em 2016 tivemos apenas 2 projetos que já tiveram um grande impacto, não só de recurso, mas de influenciar outros professores para mostrar que é possível trazer recurso para a universidade. Numa parceria com o NIT, estamos desenvolvendo essa questão de entender como a universidade se posiciona como agência de desenvolvimento, para que a gente possa ter empresas incubadas, um outro cenário de uma perspectiva mais de inovação tecnológica. Então é importante também manter essa aproximação, extensão e desenvolvimento de inovação e transferência tecnológica, para que a gente possa dar uma nova perspectiva para os alunos, para os professores e para o INFAP, né, como uma capilarização de recursos, para que a gente possa somar os recursos do governo federal e promover um desenvolvimento institucional para o Estado do Amapá e para o Brasil. Eu ouvindo aqui o senhor falar, o senhor né, é meu amigo, mas ouvindo o senhor falar, há uma questão que me incomoda um pouco. Eu estou aqui até para esclarecer, o professor Daniel pode me ajudar também a entender isso. É que há tantas mazelas que acontecem, vamos aqui nominar, né? No Estado, na gestão do Estado, do município, desse país, e nós da universidade aqui temos que, vamos assim, se virar nos 30 para tentar pelo menos minimizar isso daí. Acho que esse entendimento da comunidade é extremamente importante, porque há muitas críticas, professor Rafael, às vezes há algumas condições que nós falamos aqui na universidade, como se nós pudéssemos, né, resolver todas essas questões das mazelas que existem aí. E isso é uma injustiça, no meu entender, não estou falando que nós não cometemos falhas, nós cometemos falhas sim, né, estamos atentos para elas, mas nesse sentido acho que é uma injustiça de todo esse esforço que está sendo feito, e um esforço que a gente sabe com parcos recursos, usando criatividade, usando até, eu estou aqui, vou dizer, a boa vontade mesmo de muita gente que está imbuída, porque tem muitos servidores que estão aqui nos ouvindo nesse programa agora, que estão imbuídos em ajudar e dão seu tempo a ajudar a esses processos. Então, eu fico preocupado com isso, eu não sei o que o professor Daniel pensa sobre essa minha fala. Professor Walter, eu agradeço a pergunta, porque eu vou lhe dizer assim, agora está ouvindo lá no PROEAC, toda uma equipe que vem todos os dias para cá discutir exatamente isso. Todo mundo que está lá, técnicos, bolsistas, os professores coordenadores de projetos, todos vêm todos os dias imbuídos de discutir e entender, né? Porque a universidade ela é um reflexo da sociedade e acaba que desemboca aqui todas essas mazelas, essas dificuldades, esses transtornos de ansiedade, essas preocupações psicossomáticas, todas essas dificuldades que a gente encontra lá fora e a gente acaba desembocando aqui, às vezes até como um desabafo, né? Uma forma de colocar para fora o que a gente nem consegue reverberar mais, né? Então, a gente também tem que dar conta disso enquanto gestores,
perceber essas dificuldades. O perfil, eu falei outro dia com o Sérgio aqui em entrevista, é alarmante, o que mostra que os nossos alunos apresentam quase 77%, entre os quase 2.000 alunos que responderam ao perfil, 77% desse número apresenta transtorno de ansiedade. Então você vê um reflexo da sociedade que tem uma série de dificuldades lá fora e vem aqui, que era para exercer um exercício, um direito seu de estudar, mas traz consigo uma carga pesada que a gente precisa dar conta e ajudar a resolver. Um outro dado que eu trago e eu ia destacar para 2017 é a questão da não prática de exercício físico. É um outro problema também que a gente percebe. Essa dificuldade financeira, e aí matar um leão por dia, tem que trabalhar, tem que estudar, e a sua família para sustentar, o aluno chega aqui com uma sobrecarga atarefado, não consegue fazer qualquer exercício físico. Então a gente também tem buscado mecanismos para promover qualidade de vida para esse aluno, para que de uma certa forma ele possa ter na universidade um ambiente mais tranquilo para que ele possa estudar e exercer as suas atividades.